amantes, tudo bem com vocês? Franci Raposo passando aqui nessa live no Papo de Quinta. E hoje é com grande alegria que a gente vai rever e estar junto aqui com um grande amigo, o Cláudio, Júnior. Ele que é um conterrâneo nosso aqui, nordestino, vizinho aqui no estado, do Rio Grande do Norte. E aí vai contar um pouquinho dessas experiências de viagem e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, sem mais delongas, para poder a gente aproveitar ao máximo esse espaço aqui, já vou convidando aqui o Cláudio. Tudo bom, Cláudio? Tudo bem, menina? Quanto tempo? Realmente a gente pode dizer, Quanto tempo? Pelo menos aí uns 10 anos, né? Pois é, E foi engraçado, Porque no momento do convite, quando eu parei para pensar assim, caramba, faz quanto tempo que a gente se viu, Então, chegar ao dado de que éramos adolescentes na época que a gente se viu pela última vez, foi estranho, Caramba, o tempo passou assim, voando, Voa rápido. E aí, esse papo aqui é um programa quinzenal que a gente tem. Começamos há pouco tempo, Cláudio, e é o Papo de Quinta, A gente está convidando pessoas que é do trade turístico, são profissionais, e também o outro lado do segmento, O viajante em si, as pessoas que têm experiência em viagem e que vem aqui e que compartilha, Agora, eu estava vendo aqui pela sua rede social, você bota Cláudio. O nome original é Cláudio, mas o apelido é Cláudio, E na verdade eu estava até falando com um amigo meu esses dias sobre isso. Quem me deu esse apelido foi uma professora de português, por incrível que pareça. A gente tinha uma professora de português que sempre me chamava Cláudio. E aí foi ficando, e aí quando eu fui criar o Instagram, enfim, criar as minhas redes sociais, eu falei, quer saber, eu vou botar Cláudio. Porque sempre tinha, como o meu nome é muito comum, Cláudio Júnior, isso. Então sempre tem. Aí eu falei, então eu vou botar Cláudio Júnior, e aí ficou Cláudio Júnior até hoje. E aí, em alguns momentos, a gente vai estar aqui falando Cláudio, Nessa brincadeira aí. De qualquer jeito. Deixa eu te apresentar aqui, Eu estava falando aqui nas nossas redes que íamos falar com um nordestino, que está morando fora do país. E o Cláudio, ele é youtuber, ele também produz conteúdo para o podcast, Fala um pouco para a gente do conteúdo que você produz lá. Qual é a movimentação principal, Sobre o que você fala? Bem, nas redes sociais normal, no Instagram, enfim, Facebook, hoje em dia nem tanto Facebook, mas no Instagram eu sempre fui de postar coisa, vídeo, enfim, para me amostrar mesmo. Mas depois que eu recebi a notícia de que eu vinha morar aqui em Chicago, daí foi quando eu comecei a pensar em que tipo de coisa eu poderia compartilhar com as pessoas, porque eu sei que essa coisa de morar fora, ter uma experiência no exterior, é uma coisa que muita gente tem interesse. Eu sou uma das pessoas que sempre assistiu o canal de YouTube sobre isso, eu acompanho ainda muitos influencers que falam sobre isso. Então eu pensei em uma maneira de tentar compartilhar um pouco dessa experiência, de viver aqui. E foi quando eu comecei o podcast. Então, na verdade, a primeira coisa que eu fiz com relação a essa experiência foi com o podcast. Então, eu comecei o podcast Quero para Viagem. E minha ideia era, inicialmente, compartilhar essa experiência de vir para cá. Então, compartilhar um pouco dessa transição, processo de visto e, enfim, todos os perrengues que podem acontecer nessa transição, que aconteceram muitos, inclusive. E acabou que, assim, eu comecei o podcast porque eu estava vindo para cá em 2020 e, no meio disso, uma pandemia, Então, eu tive que reformular um pouco o podcast porque eu já tinha começado e eu sou daquele tipo que, depois que eu comecei, eu vou até o final. Então, eu reformulei e eu comecei a entrevistar alguns amigos que já moravam fora ou que já tinham morado fora e voltado para o Brasil. Então, acabou que o podcast ele não fala só sobre a minha experiência de morar fora, mas também a experiência de outras pessoas, o que acabou sendo ótimo, porque não fica só a minha visão ou só eu falando, que eu falo, mas assim, eu não gosto muito da minha voz. Então é bom que eu acabo... Voz de radialista. E fiz rádio e TV, Mas não gosto muito.
Então é bom que eu compartilho também a experiência de outras pessoas em outros lugares. Eu sei que muita gente tem interesse sobre Estados Unidos, mas também no podcast tem gente falando sobre morar na França, morar na Itália, morar na Austrália, então na Argentina. Então tem outros lugares também que eu quis trazer para o podcast para conversar, entender um pouco como que é a vida desses brasileiros em outros países. E aí, enfim, cada caso é um caso, né? Cada história é uma coisa. Ô, Cláudio, me diz uma coisa. Qual foi a movimentação? Não é o termo. Qual o motivo principal? Né? Não precisa citar nomes, né? Nem de pessoas e nem de empresas para que a gente mantenha, né, essa descrição necessária para a internet. Mas qual foi o motivo principal que te levou, né? Um cara que morava no Rio Grande do Norte, né? E aí você foi agora e mora fora do país. Como foi esse processo e qual foi a motivação principal? Eu acho que a motivação principal para mim sempre foi ambição de carreira mesmo, né? Então eu saí de Natal para São Paulo primeiro, em 2013, e basicamente foi por questões de oportunidade de trabalho, principalmente na minha área. Acabou que eu nunca trabalhei na minha área especificamente, mas eu sabia que em São Paulo eu teria mais possibilidades de ganhar uma visibilidade no mercado, ou até mesmo de fazer essa transição para uma experiência fora do país, que era o que eu queria. Então, eu fui primeiro para São Paulo, fiquei 8 anos em São Paulo. E aí, dentro da empresa que eu ainda trabalho, né, que eu comecei trabalhando em São Paulo e trabalho até hoje, foi quando veio essa oportunidade de mudar para cá. E por que Chicago? Né? Foi a empresa que escolheu ou você que escolheu isso? Chicago já veio já no pacote. Então, assim, quando me ofereceram a oportunidade de vir trabalhar aqui, eles tinham algumas opções antes, depois eu fiquei sabendo mais por rádio peão, vamos dizer assim, que existiam outras opções e Washington era uma das opções, porque na época o meu chefe morava lá. Então, quando eu recebi a proposta, já foi para vir para Chicago. E eu não conhecia nada de Chicago, não sabia, não sabia muita coisa sobre aqui. Entendi. Me diz uma coisa, morando em Chicago desde 2020, né? Quais são as principais diferenças culturais que você sentiu, né? Você percebeu? Porque, querendo ou não, quando a gente muda de uma cidade para outra, a gente já sente uma diferença. E às vezes é uma cidade que está no estado vizinho, né? Sim. Já foi uma grande diferença sair do Nordeste lá para São Paulo, né? Que já tem esse contexto até histórico, né? Da migração do povo nordestino, principalmente para São Paulo. E Sim. aí sair de Brasil, né, para outro país, para outra, né, realidade. Quais foram, vamos dizer assim, o choque cultural que você teve? Se Olha, eu vou teve. dizer, sim, sempre tem. Sempre se preparem, porque sempre tem. Assim, quem for mudar para qualquer lugar que seja, sempre vai ter alguma coisa diferente daquilo que você está habituado. Eu, assim, em termos gerais, eu diria que Chicago ajuda muito, né? Chicago é uma cidade é a terceira maior cidade dos Estados Unidos, então é uma cidade grande. Tem gente de todo lugar do mundo, então é uma cidade muito cosmopolita. Tem gente de todas as partes do mundo, mas, como eu falei, sempre vai ter alguma coisa que é muito diferente. Eu não consigo lembrar agora, assim, muitas, mas, assim, as primeiras que vêm na minha cabeça talvez sejam as mais importantes. Uhum. Eu acho que, assim, o americano, pelo menos aqui em Chicago, eles têm um senso de organização diferente do nosso, É né? mesmo. Então, por exemplo, a gente o brasileiro tem muita coisa do improviso, do fazer de última hora, o que eu acho, enfim, é também o meu jeito e, assim, às vezes eu me pego aqui batendo com isso. Mas, por exemplo, alguns restaurantes aqui em Chicago, por exemplo, não dá para você chegar às 6 horas e dizer assim, a gente veio para jantar. Você tem que fazer reserva. Então, assim, eles são muito organizados nesse sentido. Do mesmo jeito, por exemplo, o ano passado, a gente ia ter uma festa de Natal, que foi até aqui em casa, e geralmente nas festas de Natal aqui o pessoal usa aqueles que eles chamam de ugly sweater, né? Que são Uhum. aqueles sweaters de Natal, mas meio esdrúxulos, assim. E a gente foi conversando sobre usar esse tipo de roupa na comemoração, mas fomos deixando para comprar mais para frente. Falou, não, quando chegar mais perto a gente compra. Uhum. E deixamos para comprar 2 dias antes da festa. Não tinha mais em nenhum lugar. Porque o Aquele pessoal jeito aqui. brasileiro de deixar para a última hora, né?
essa coisa de deixar para última hora que realmente eles se organizam bem antecipadamente, assim, claro que eu estou falando em termos gerais, né? Estou generalizando, mas eu sinto essa diferença, assim, de você ter que se organizar um pouco mais antecipadamente para algumas coisas. E uma outra é a questão mesmo do individual, assim. Eu acho que o americano, de uma forma mais geral, ele também é mais individualista do que o brasileiro. O brasileiro é mais comunidade, é todo mundo junto, vamos fazer junto. O americano é mais assim, funciona para mim? É bom para mim? Se não for bom para mim, galera, sinto muito. O que também é aquilo que eu digo, né? Não é bom nem é ruim, é só uma característica diferente da cultura deles. A cultura americana ela é muito mais individualizada, vamos dizer assim, do que a cultura brasileira. A cultura brasileira é mais. A gente é mais de galera, né? De turminha, né? É. Ô, Cláudio, mas brasileiro tem em toda parte do mundo, né? E em Chicago também não vai ser diferente. Você se relaciona aí com outros brasileiros? Tem a comunidade, né, de brasileiros na cidade? Como é que funciona isso, né? Você sabe dizer? Olha, eu não sabia que tinha tanto brasileiro em Chicago até chegar em Chicago, porque, assim, basicamente o meu grupo de amigos aqui, a grande maioria é brasileiro. Eu acho que, assim, eu sempre falava pro pessoal, meus amigos que iam fazer intercâmbio, aquelas coisas, né, de ficar um mês, um ano. Eu sempre dizia, tenta não ficar com os brasileiros, porque você precisa aprender a língua. Se você está indo para isso, tenta, né, ficar com o pessoal local. Mas quando você vem morar é diferente, porque você precisa dessa comunidade, né? Eu lembro que, assim, quando eu cheguei aqui, o Natan, inclusive, meu amigo de Chicago, brasileiro, está aqui na live. Quando eu cheguei aqui, depois da segunda semana, que eu tinha mais contato com o pessoal do trabalho, que todo mundo americano, eu senti necessidade de falar português. Por mais que eu falo com meus amigos no WhatsApp, videochamada, não é a mesma coisa de eu estar aqui pessoalmente. Então, assim, tem uma comunidade bem grande até de brasileiros em Chicago. Tem uma outra cidade próxima a Chicago, que é Naperville, que também tem uma comunidade brasileira bem grande. Então, eu diria que, assim, Chicago não é a maior comunidade brasileira nos Estados Unidos, porque tem Nova York, Boston, acho que na Califórnia também. Mas aqui tem bastante. Tem bem mais do que a gente imagina. Chega aí para morar em Chicago e dobra a esquina e encontra um cara dizendo oxente. Tem mesmo. No supermercado, às vezes a gente tá falando português, do nada aparece uma pessoa, é brasileiro? Fala assim, sou brasileiro, mas sempre tem. E é engraçado isso, né? Essa conectividade, né, que rola, né, pelo fato de ser brasileiro. Pode ser um de lá do norte e outro lado do sul, mas é brasileiro, já tem um carinho ali, né? Isso é uma coisa que eu ouvia muito algumas pessoas falando em canal do YouTube, enfim, nas coisas de mídias sociais, e realmente, assim, hoje eu consigo comprovar. No Brasil, a gente tem toda essa questão de porque é do sul, porque é do norte, porque não sei o quê, e o sotaque é assim. Gente, quando tá fora, é todo mundo brasileiro. É aquela coisa, infelizmente ou felizmente, todo mundo na mesma sacola, todo mundo é brasileiro e é isso aí. Ô, Cláudio, e a tua adaptação, né, nesse período? Porque tá recente, né? Querendo ou não, ainda tá recente. São 3 anos, né, que você tá aí, você chegou em janeiro, né, de 2020, e 2 anos ali de confinamento, né? Aquele lockdown, não era um convívio normal. Então, 1 ano dessa integração, vamos dizer assim, 100%, vamos dizer dessa forma. Quais foram os desafios, né, que você sentiu nessa inserção numa nova cidade, numa nova cultura, com pessoas que têm esse comportamento diferente, que é, como você falou, não é bom nem ruim, só é diferente, né? Como é que você se sentiu diante disso? Deixa eu só corrigir uma coisa. Eu cheguei aqui, na verdade, em novembro de 2021, porque eu deveria ter vindo em janeiro de 2020. E aí, com a pandemia, acabei, enfim, tendo que esperar em São Paulo e vim em 2021. Então faz 2 anos que eu tô aqui. Ainda, né? Ainda mais recente. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo pro pessoal quando eu tenho uma oportunidade de conversar, muito se fala sobre a questão de, tipo assim, o frio. Chicago é uma cidade muito fria, né? Então, assim, no inverno aqui, o ano passado fez -30. Então, é um frio muito intenso. Então, para algumas pessoas, o maior desafio da cidade é o frio. Como eu gosto de frio, eu não coloco o frio como um desafio para mim.
Mas tem, eu acho que, aspectos da adaptação em um outro país que as pessoas não falam tanto ou falam muito superficialmente que não é levado em consideração. E uma delas é a questão da adaptação num novo ciclo de amigos. A gente, principalmente eu, assim, que em Natal eu tinha um grupo de amigos de muitos anos. Depois em São Paulo eu tinha um grupo de amigos também que eu já estava junto desde a época que eu cheguei. Então, quando você chega num outro lugar, onde você basicamente não conhece ninguém, eu conhecia só duas pessoas do trabalho, Nossa. então assim, eu não tinha uma amizade super forte, então eu tive que construir um novo grupo de amigos e, enfim, estabelecer essas conexões, entender quem é quem nessas novas amizades, nesse novo ciclo, entender com quem você pode contar, com quem você não pode contar tanto assim, quem é seu amigo mais próximo, quem não é. Eu acho que isso é uma coisa que eu não esperava ter que lidar e de uma forma que me afetasse tanto. E eu acho que foi a coisa que mais me afetou aqui foi justamente isso. Entendi. São coisas assim que precisam se adaptar, né? Infelizmente tem esse choque cultural. A Camila está aqui, ó, tá por trás das Cadê câmeras. ela? Vamos Tá chamar de ela para aparecer produção. nas câmeras, vem cá. Ela vai se ajeitar e ela já vem. Tá bom. A última vez que eu vi Camila foi em 2016, também já há quase 10 anos. Olha só, lá vem ela. E Ó, E aí, aí, canalha, tudo bem? só assim pra gente se ver, hein? Pois é, só numa live pra gente poder se ver. já pensou? Exatamente. Num papo de quinta. Num papo de quinta. Faz tempão aí que a gente não se vê. Pois é, menina, eu tava tentando lembrar, foi a última vez que eu fui em Recife a trabalho, foi em 2016. Foi quando eu te Isso, encontrei lá no shopping. isso, exato. Faz um tempinho já. Pois é, já quase 10 anos, eu tenho que ir por aí de novo. Venha-se Ou vocês vêm embora. aqui em Chicago, né? Também tem Era isso isso. que eu ia falar agora. Camila aqui, Vezes. Claudio, nas câmeras. Já foi um esforço para poder ela aparecer aqui. Ainda fez um esforcinho, que bom. Não é não? Ô, Cláudio, me diz uma coisa. Quando a gente mora numa cidade, a gente tem aquele lugarzinho que a gente mais gosta, né? Qual é o ponto de Chicago que você diz assim, poxa, quando eu vou para esse lugar eu me sinto bem, eu gosto de estar ali e sempre que possível eu retorno lá? Olha, aqui eu acho que assim, não tem jeito, é o lago. Chicago tem um lago enorme, né, que é o Lago Michigan, que na verdade parece um mar. Então, Nossa, assim, você não consegue ver o fim. E era uma coisa que eu queria muito, né? Eu estava morando em São Paulo, eu venho de Natal, morava em São Paulo. Então, uma coisa que eu queria muito na vida era voltar a morar num lugar onde eu tivesse água por perto. E que não fosse o Rio Tietê ou o Rio Pinheiros, com todo respeito, eu amo São Paulo. Mas eu acho que aqui eu tenho essa coisa de ir para o lago e ter um horizonte sem fim, sabe? Que aí você fica relaxado mesmo. E, enfim, no verão vira praia, né? Algumas partes aqui do lago viram praia. que Então massa. acaba que assim é uma forma de eu me sentir perto da água, de eu ter esse contato com a natureza. Então, assim, sem dúvida é o lago. E me diz uma coisa, como é a tua rotina de trabalho? Como é que você se sente diante dela? Porque aqui a gente meio que já sabe, né? A pessoa tem uma vida frenética, é aquele corre-corre. Às vezes a gente passa mais tempo no ambiente de trabalho do que no nosso ambiente familiar. Como é que é a vida aí, né, em relação ao trabalho? Olha, eu acho que é muito parecido, se não mais intenso, né? Depende muito, claro, do trabalho de cada pessoa. Uhum. Mas o perfil americano é muito de trabalhar e dar tudo de si, né, pelo trabalho. Então, assim, o meu trabalho, desde que eu vim para o Brasil para cá, ele não mudou muito, né? Porque eu continuo na mesma função, fazendo a mesma coisa. Mas eu acho que a minha adaptação ao formato que o americano trabalha é que foi uma coisa mais complicadinha, assim, vamos dizer, né? Eu saí de um espaço de trabalho brasileiro para um espaço de trabalho americano. Uhum. E como eu falei que os americanos eles têm esse comportamento um pouco mais organizado, isso também, claro, se reflete no trabalho. Então, o americano ele tem aquela coisa muito de seguir os processos, de ter os processos ali muito bem definidos, né, dentro do trabalho. Então, acho que, para mim, Isso. hoje a grande diferença é essa. Agora, de rotina mesmo, eu acho que continua quase a mesma coisa do Brasil. Eu não tenho que ir para o escritório todo dia, né? Então, grande parte dos dias eu trabalho de casa.
E basicamente é isso. O que eu gosto bastante, pelo menos no meu trabalho, é que eu tenho essa flexibilidade de horários, então eu consigo também ir adaptando durante o dia. Parei uma horinha aqui para a gente fazer a live, por exemplo. Tem dias que eu começo um pouco mais cedo, tem dia que eu começo um pouco mais tarde. Então, acho que em termos de rotina de trabalho, para mim, continua a mesma coisa. Bom, Chicago é maravilhosa, né? Você está super adaptado, mas sendo brasileiro e estando fora do Brasil, a gente sente saudade, né? O que é que mais Super. faz falta para esse coração aí? Ó, vou dizer assim, tirando as pessoas, né? Porque a família e os amigos nem conta, é quase lógico. É a comida. Gente, a comida não tem igual a brasileira, assim, não tem como, não tem como. Eu sei que, assim, aqui em Chicago a gente tem acesso a muita coisa, mercados de comida brasileira, mas o que eu sinto mais falta é comida que algumas pessoas fazem. Então, complica muito. Então, assim, eu tenho muita saudade do almoço que minha mãe faz, por exemplo, da comida da minha mãe, ou o bolo que a minha tia faz, né? Então, são coisas muito específicas que eu só tenho quando eu estou no Brasil. Então, acho que essa é a maior saudade que eu tenho, assim, de algumas comidas e o fato dessas comidas estarem relacionadas a algumas pessoas específicas. Tem a questão da comida afetiva, né? Exatamente. Leva, né, o sentimento. Me diz uma coisa, eu sei que você é super viajado, né? Porque eu estava seguindo aqui, te stalkeando. E aí me diz uma coisa, de Chicago, né? Você está morando agora, mas quais os outros lugares que também você já conheceu? Olha, alguns. Eu vi, inclusive, meu primo César está aqui também. Oi. Eu comecei a viajar, assim, para outros países depois que eu mudei para São Paulo. Uhum. E eu sempre falo para os meus amigos, assim, porque o pessoal fala, nossa, você viaja muito. Eu falo, gente, eu sempre viajo para onde eu tenho amigo, porque aí eu tenho pelo menos uma estadia garantida. Então, assim, eu já passei por 14 países, né, nesses últimos 10 anos. Mas alguns deles eu fui para a Itália, que era onde minha amiga mora, então eu tinha onde ficar. Eu fui para a Itália, fui para Portugal, Dinamarca, Suécia, Holanda. Recentemente agora eu fui para a Hungria, para a República Tcheca e para Bratislava é a cidade, mas o país me fugiu agora. É Eslováquia. E já fui para o Chile, né? Quando eu estava em São Paulo, fui para o Chile também. Então, assim, fui para a França. Então, já realmente rodei já por alguns cantos. Mas a grande maioria desses lugares é onde eu tenho amigo para ficar. Desses lugares, né? Qual que você diz assim, caramba, quero voltar? Ou se não, já fui já várias vezes, porque gostei tanto que fui. A Itália sempre vai ter um espaço enorme no meu coração. Tanto que comecei a fazer curso de italiano por causa da minha viagem para lá. Então, já fui para a Itália algumas vezes. Quero voltar o mais rápido que eu puder. É um lugar que realmente assim tem um espaço no meu coração. Acho que a cultura, a língua, os lugares, os museus, tudo assim, para mim foi uma experiência sempre maravilhosa. Então, é um lugar que eu quero voltar muitas vezes ainda. Teve a sensação de se sentir em casa na Itália? Eu acho que assim, Roma foi um lugar onde eu me senti muito em casa. Primeiro porque assim, eu gosto muito de história, então eu estava num sítio arqueológico a céu aberto, com a história contada ali na minha cara, né? E eu acho que o italiano, pelo menos assim, dos países que eu passei na Europa, o italiano é muito próximo do que talvez seria né, os nossos costumes, Brasileiro. nosso jeito de ver a vida. Então, o italiano também tem essa coisa de celebrar, eles são muito animados e eles gostam muito de comer. Então, assim, algumas coisas acabam se parecendo muito com o brasileiro. Então, Uhum. e é um povo muito receptivo também. Então, para mim, assim, sempre foi uma experiência incrível. Ô, Cláudio, tu falou, né? Eu sempre vou para casa, para os lugares onde tem amigos, né? Que eu já fico na casa dos amigos e já economizo um pouquinho ali na viagem, né? Como é que você monta, por exemplo, esse roteiro? Assim, eu quero ir para tal lugar. Porque, veja, você tem um catálogo do mundo, né, à sua disposição. Para você escolher o lugar que você quer, alguma coisa te chamou a atenção ali, né? Não Sim, só, eu acredito que só ir porque tem uma pessoa conhecida ali vai ser um fator que vai decidir assim o próximo destino, né? Mas como é que você monta, né? Olha, eu quero ir para tal país agora, eu quero ir para tal cidade agora, né? Como
Como é que começa isso, essa elaboração? Olha, eu vou dizer que para mim é sempre assim, sempre parta de um lugar que você quer muito conhecer e que tem muito a ver com você. Então, por Uhum. exemplo, a minha primeira viagem internacional, na verdade, era para ter sido para Disney. Eu não sou um Disney maníaco, assim, eu não sou uma pessoa super fã de filmes da Disney e tudo. Mas os meus amigos estavam organizando uma viagem para lá, então, em teoria, eu deveria ter ido com eles. Por Uhum. causa do negócio de visto e não sei o que mais, acabei não indo. E calhou que nessa época eu estava querendo saber para onde eu ia viajar de férias. E eu sempre gostei muito de história, como eu falei, né? E eu queria sempre, há muito tempo, ir para a Itália. E eu tinha uma amiga morando lá, então, assim, foi uma coisa que meio que juntou o Junto. fato de eu querer muito conhecer com ter uma amiga por lá. Mas outros lugares também sempre foram por alguma referência que eu tenho. Então, assim, já teve lugares que eu fui porque uma banda que eu gostava ia tocar nessa cidade, e aí era tipo, putz, uma oportunidade, eu vou nesse show, aproveito e conheço a cidade. Ou então, por exemplo, eu sou muito fã do Fred Mercury, acho que influência da minha mãe, inclusive. Então, assim, o Fred Mercury tem uma estátua que fica na Suíça, né, uma das cidades onde ele passou, e tem um estúdio lá onde o Queen já gravou coisas. E eu sempre tive essa estátua como plano de fundo do meu computador no trabalho. E aí um dia foi isso, eu tava pensando, putz, onde é que eu vou de férias? Eu vou tirar férias daqui a pouco, não sei o quê. Olhei para a imagem e falei assim, eu bem podia ir nesse lugar ver essa estátua. Que E aí pronto, massa. comecei a montar a partir disso. E me diz uma coisa, você mesmo que monta isso ou você usa, não seria o termo, você é assessorado por algum profissional nessa área? Eu já fui assessorado e já fui sozinho. Porque, assim, em alguns lugares você precisa de uma assessoria para você se sentir 100% seguro. Então, assim, já tive casos de eu ir com agência, porque era um lugar que eu não conhecia muito, eu não conhecia ninguém lá. Então, é importante você ter ali mais ou menos uma estrutura para você saber o que você vai fazer. E já teve também, acho que a grande maioria, de eu ir por conta. E aí eu vou Uhum. ter que. Aí eu vou atrás de blog, eu vou atrás de vídeo do YouTube, eu vou tentando pesquisar passagem em 50 lugares diferentes, até achar uma que seja boa o suficiente para o meu bolso. E basicamente é assim. Mas eu gosto de organizar também, porque eu gosto. Para mim, a viagem começa no planejamento. Então eu Isso. gosto dessa sensação de estar planejando também. E como é que tu pensa na parte dos passeios, né? Porque, veja, se você vai assessorado, alguém já vai te indicar ali, né? Olha, tem tal passeio em tal lugar, você pode fazer isso, você pode conhecer tal lugar. Mas quando você vai por conta própria, né? Como é que você diz assim, olha, tem essa, por exemplo, essa estátua específica na cidade que eu quero conhecer, mas tudo bem, você vai lá, chega, conhece. E depois, né? Então, tu pensas assim, pesquisa também os roteiros que você pode fazer, os passeios, a infraestrutura que aquela cidade pode oferecer e os pontos, né, turísticos para você também ir lá e ver, né, pessoalmente, conhecer. Uma coisa, quando eu vou para uma cidade assim, principalmente quando é cidade menor, eu tento ver se alguém já montou algum roteiro. E aí eu vejo se aquele roteiro tem a ver comigo. Porque às vezes a pessoa faz um roteiro que você olha. Por exemplo, tem gente que gosta de museu, tem gente que não gosta. Eu adoro. Mas se a pessoa não gosta de museu e ela vai ver um roteiro que está cheio de museu, não tem nada a ver com ela. Pois E- é. Então, assim, eu acho que é, tanto da vez quando eu fui com a agência, quando eu fui sozinho, eu sempre tento fazer uma coisa que tenha muito a ver comigo. Então, da vez que eu fui com a agência, eu tive essa conversa com a pessoa Uhum. para dizer, olha, eu gosto de fazer isso, isso e isso. Eu gosto de comer, eu gosto de desbravar a noite da cidade, eu gosto de conhecer os lugares. Eu gosto de ir em museu, então não tenho problema de incluir museu no meu roteiro. Porque eu acho que o roteiro, independente se você está fazendo agenciado ou não, ele tem que ter o seu estilo. Porque Isso. senão, realmente, assim, tem muita gente que viaja para os lugares e fala assim, ah, eu não gostei dessa cidade. Eu falo, gente, não tem cidade que você não gosta. Tem cidade que você não explorou direito. Verdade. Isso me fez lembrar muito uma ocasião que eu viajei com Mila e a gente foi para uma ilha que todo mundo fala assim: caramba, é lindo, né? Morro de São Paulo, é maravilhoso, né? É uma vista assim encantadora. E aí você tá no paraíso e você tá dizendo assim: sol e mar. Não tem nada de cultural aqui, não tem, né? Eu adoro também essa parte cultural.
E aí Sim. ficou eu e Camila assim, olhando uma para outra. A gente foi nos passeios, foi legal, mas realmente roteiro de sol e mar, para mim, não é algo que me chame assim, muito a atenção. Né? E Também. estar nesse roteiro é fundamental de acordo com o gosto da pessoa. Né? Sim. Porque é tipo isso, você vai para um lugar que basicamente é natureza, por exemplo, e você não é, você é muito agitado, você gosta de estar fazendo coisa, você vai ter esse momento que você vai olhar e vai dizer, tá, e aí, o que é que eu faço agora com essas montanhas aqui? Não vou Né, fazer não? nada. Como também eu já falando uma vez para uma pessoa sobre um roteiro, e aí eu estava falando, né? Olha, tem esse museu, tem tal estátua, tem esse circuito aqui que você pode fazer. E a pessoa virou para mim e fez assim: Meu Deus do céu, já me deu vontade de espirrar. Aí eu fiz, eu acho que eu estava montando de acordo com os meus gostos e não com o seu. Né? Mas acontece, né? Justamente dessa conversa na anamnese que você vai buscando as informações do que a pessoa gosta para poder ser mais assertivo, né? Sim. Aí a gente tá falando aqui de um monte de coisa massa, de um monte de coisa bacana. Mas a gente sabe que os BO, os perrengues acontecem, né? Opa. Conta aí pra gente, qual foi o perrengue, assim, bronze, ouro e prata que você já passou? Olha, tem muita, assim, graças a Deus, assim, nunca perdi voo, por exemplo. Mas eu já cheguei. É basicamente perder o voo. O que aconteceu? A segunda vez que eu fui para Salvador, a primeira vez eu fui para Salvador a trabalho, então estava tudo certo. A segunda vez que eu fui para Salvador, comprei as passagens, estava em promoção, aquela coisa toda linda. Fui para Salvador. O que que aconteceu? Era a minha segunda vez viajando de avião, então eu também estava meio assim desorientado ainda. E eu comprei uma passagem que, eu vou dar essa dica, você sempre preste atenção. Era meia-noite e 5 o voo, saindo de Salvador para Natal. O que é que aconteceu? Eu me confundi o dia. Eu achei que era num dia e, na verdade, era no outro. Então, eu cheguei um dia atrasado para o negócio. Porque Nossa, era meia-noite e 5, eu não me atentei para a data, né? Eu falei, ah, beleza. Cheguei no aeroporto, a moça falou, então, moça, esse voo é de ontem. Nossa, mas dá um desespero, porque você pensa assim, quando você, eu não sei assim, né? O meu estilo de viagem é o seguinte: eu volto da viagem sem um centavo no bolso. Então, assim, quando eu tô voltando, eu já voltando, eu tinha passado 10 dias em Salvador, tinha ido até eu para. rico da viagem, né? Imagina, final de viagem eu não tinha um centavo mais. Eu rico da É, viagem, hoje eu contando moeda para viver. pois é, aí chego no aeroporto, a mulher me dá uma notícia dessa. Mas assim, conseguimos contornar a situação. Eu estava com cartão de crédito e assim, ela não me cobrou outra passagem, mas me cobrou. Ela falou, vou cobrar pelo menos a taxa de embarque e tal, não sei o que. Eu falei, não, beleza. Eu falei, moça, você não me cobrando outra passagem, tá ótimo. Então, esse é um dos perrengues. Preste atenção nas datas, no horário. Chegue um pouquinho antes, porque eu também já passei sufoco de chegar faltando meia hora para o voo sair, aí você aquela correria, aquela agonia. E eu vi que Milton. Primeiro, minha prima Tálmira também está na live, mandou um oi. Oi, Tálmira. E Milton falou conta a saga de João Pessoa, porque eu acho que esse foi o pior perrengue do que a gente já passou. E você falou de perrengue bronze, prata e ouro. Esse é o ouro, assim, diamante. Nossa, Por- a gente, na verdade, saiu de São Paulo para ir para Natal. E o que é que a gente fazia às vezes? A passagem para João Pessoa era mais barata. Então a gente ia para João Pessoa, pegava o carro e ia para Natal. Nessa vez, a gente falou assim: ah, não, vamos ficar uma noite em João Pessoa, né? Até para passear um pouco. Meu irmão mora em João Pessoa, então, para encontrar meu irmão e tal. Alugamos um Airbnb. Falar, tá tudo certo, Airbnb alugado e tal, beleza. Resumo da história: chegamos no Airbnb, a pessoa falou: ah, o quarto tal, não sei o que, era meio com uma parte hotel. E quando a gente chegou no apartamento, imagina assim, desculpa a palavra, imagina assim, um cabaré. O quarto estava um cabaré completo, assim. E a gente começou a ver assim, um monte de coisa espalhada pelo quarto e coisa suja. Eu falei, gente, não é possível que esse é o nosso quarto, porque tu tá virado de cabeça para baixo. A gente foi no banheiro, tinha calcinha no chão, na mesa tinha, assim, não sei nem se posso falar essas papo coisas de na internet. quinta mesmo, né?
Pode ser nem se posso falar essas coisas na internet. Na mesa tinha um pó branco estranho, assim, uns resquícios. Eu falei, cara, eu falei, não. E a gente ficou assim, não, a gente não vai ficar aqui, pelo amor de Deus, não tem como. E no meio dessa história, o melhor é que assim, no perrengue sempre vem também umas palhaçadas, né? No meio do perrengue, uma das moças que fazia parte da limpeza chegou no quarto e falou assim, nossa, isso aqui, vocês vão ficar aqui? Aí eu falei assim, moça, em teoria era o nosso quarto. E aí ela falou assim, não, porque veio um pessoal aqui noite passada, enfim, ela começou a contar a história toda. E porque teve uma menina que, inclusive, estava com uma criança pequena, não sei o quê, e eles fizeram mal farra. Enfim, descemos Nossa. lá na recepção para dizer, olha, então, o quarto está assim, inabitável, não dá. Tem calcinha no chão, tem tudo que, enfim, tudo que você imaginar. E a gente acabou tendo que ir para outro quarto, assim, né? A gente meio que, ele como era uma parte hotel, a gente Aham. cancelou a reserva do apartamento e fomos ficar num quarto do hotel mesmo. Mas é o tipo de coisa assim que pode acontecer. Ainda bem que a gente estava em João Pessoa, então assim também tinha, enfim, né? Tinha o meu irmão lá, se a gente pensasse em alguma coisa. A gente estava perto da minha casa em Natal, então assim. Mas além de tudo, essa viagem foi toda meio muvucada. A gente foi. Tem um lugar lá, eu não lembro agora o nome, mas eu acho que é alguma coisa do Jacaré, em João Pessoa. Que tem, isso, que tem o pôr do sol, aí o cara fica tocando sax lá, tudo muito legal. Na volta, estamos saindo de lá para voltar, puf, bater no carro que a gente tinha alugado. Ai, Aí meu eu falei, Deus. meu Deus do céu, era só o que faltava. Resolvemos o apartamento, batemos o carro. E aí tem aquela coisa também, que isso é uma coisa que, se você vai, por exemplo, viajar assessorado, também é ótimo, porque você tem esse tipo de informação. A gente tinha alugado o carro, batemos o carro. Quem já sabia qual era a franquia que a gente tinha de seguro, né? Porque aí a gente ligou lá, não lembro agora qual era a empresa, mas enfim, ligamos lá na empresa. Mas se vocês tiverem feito o plano tal, vocês vão ter direito a tal coisa, tal coisa. Eu falei, moço, você acha que eu tenho noção de qual plano que eu fiz? Eu fiz o aluguel do carro. Então, agora, qual é a franquia que a gente tem, eu não sei. Mas, enfim, graças a Deus, uma amiga nossa, na verdade, enquanto a gente estava escolhendo qual era o seguro que a gente ia fazer do carro, a moça falou alguma coisa de, é porque esse aqui cobre pneu furado e não sei o que, não sei o que. A minha amiga falou, faz esse, faz o mais completo. Mas a gente nem lembrava mais que tinha feito o mais completo. Acabou que calhou, que cobriu tudo que a gente precisava, a gente só foi lá na locadora, entregou o carro, pegamos um novo. Mas também coisas que podem acontecer. A gente não contava que ia ter que perder, porque você perde tempo, aí tem que voltar lá, e ficar preenchendo documento, não sei o quê. A minha amiga entrou aí, Raíssa. Oi! Ó, César, deixa de ser cangueiro. Nem fui eu que bati o carro, foi Milton. E o pior de tudo é que foi o cara que acelerou atrás da gente, bateu atrás da gente. Os podres vão aparecendo, tá vendo? Eu sou cangueiro. Olha, eu sou cangueiro porque eu tirei minha habilitação aqui nos Estados Unidos. Então faz um pouco mais de um ano que eu aprendi a dirigir. Então quem me vir no carro dirigindo aí, sai de perto. Sai de perto, né? Bota um poste de borracha. Ó, tu falou pra gente perrengue nacional, né? Mas a gente não gosta de desgraça pouca, não. Rasga o verbo aí com o que aconteceu, algum perrengue internacional. Olha, uma coisa que não sei se é comum, mas eu vou dizer, é comum acontecer. Dependendo dos aeroportos, é sua mala sumir. Sua mala não chegou. Então, assim, já aconteceu comigo 2 vezes. A sorte é que, assim, pelo menos nos lugares onde eu estive, as 2 vezes foi na Europa, é tudo sempre muito organizado. Eu, inclusive, fico assustado com a organização deles. Do nada eles descobrem onde a mala tá e eles normalmente deixam a mala na sua casa. Mas, na hora que você descobre, sempre é um susto, né? Porque você está chegando de viagem, não sei quantas horas de voo. Eu, na primeira vez, eu não tinha experiência, então o que eu fazia? Eu jogava tudo na mala e eu ia com uma mochila só, sei lá, com meu computador, alguma coisa, né? Mas eu nunca colocava uma mudinha de roupa. Então, essa dica eu vou dar para todo mundo. Vai viajar com mala e mochila, leve sempre uma mudinha de roupa na mochila e uma escova de dente, porque pode precisar. A primeira vez foi quando eu fui a segunda vez para a Suécia visitar meus amigos. Só que o que é que acontece? Quando eu ia para casa dos meus amigos na Suécia, eu descia, na verdade, na Dinamarca, pegava um trem da Dinamarca para a Suécia. Desci na Dinamarca, cadê minha mala?
Aí eu falei, agora lascou, porque eu tô sem mala e como é que eu pego o trem para ir embora, se minha mala não chegou? E eu não tenho onde ficar na Dinamarca, acabou de cagar tudo. Mas assim, você fica desesperado porque é a primeira vez, e aí, querendo ou não, por mais que você fale inglês bem, não sei o que, aquela coisa toda, é aquele momento que é assim, pronto, agora eu tenho que gastar todo o meu inglês. Né? Palavrão na mente só chega em português, né? Não chega em inglês. Na hora você pensa todas as palavras, o seu repertório todo em português. Tipo, meu Deus, me lasquei, e agora o que eu vou fazer? E aí você tem que dar aquela, né? Tipo, não, peraí, que agora eu vou ter que explicar toda essa situação em inglês. Porque eu tinha que explicar. Eu cheguei aqui, o meu trem sai daqui a 2 horas, e aí o que é que eu faço? Mas assim, o pessoal foi muito bem, me assessoraram muito bem nesse sentido, né? Ó, sua mala tá em tal canto, realmente ela não chegou. E é o tipo de coisa que você percebe. Eu tinha saído da Itália, né? E eu percebi que o aeroporto estava meio bagunçado. Eu falei, se essa minha mala não chegar, eu já sei, porque tá um cabaré esse aeroporto. Não deu outra. Cheguei lá, minha mala não chegou. E agora também, do mesmo jeito, esse ano, há pouquíssimos meses, que eu viajei em setembro, cheguei também em Praga, na viagem que eu fiz com meus amigos. Cheguei em Praga e a minha mala não chegou, ficou em Paris. Porque tive uma conexão lá super rápida. E aí deu tempo de eu chegar no avião, mas a mala não deu tempo. A mala ficou em Paris mesmo. Então eles mandaram depois também, mas como eu já tinha passado pela situação do mesmo jeito a outra vez, eu falei, eu vou tentar não me preocupar muito, mas a gente eu cheguei à tarde, à noite a gente já ia sair para jantar, ir para festa, não sei o que. Eu falei, bem, mas eu preciso da minha roupa que tá lá dentro. Porque eu trouxe uma mudinha de roupa, mas eu não trouxe uma roupa para sair. Né? Eu trouxe assim, se precisar ficar em algum lugar mais algumas horas, alguma coisa, tem uma roupinha. E acabou que também, assim, eu cheguei 2 horas da tarde, eu acho, 3 horas da tarde, meia-noite, estava lá a minha mala no hotel. Ó, estão dizendo aqui, ó, conte da raiva que é andar em Paris com malas pesadas no verão. Gente, olha, Milton é bom porque Milton lembra dos perrengues, né? Minha tia Hildete também mandou mensagem. Vou participar aqui dessa live, então. Vamos fazer a próxima live da próxima semana, vamos chamar Milton. A gente foi. A gente, na verdade, assim, eu nunca tive muita vontade de ir em Paris. Eu tinha um pouco de preconceito, sei lá por quê. E acabou que em uma das nossas viagens a gente falou, homem, quer saber? A gente sempre faz, quando vem para algum lugar, a gente sempre faz conexão em Paris. Vamos ficar lá um dia só para ver? Ai, vamos. E aí chegamos lá em Paris, um calor desgraçado, porque era junho. Então, assim, vai para o verão na Europa, já saiba, vai sofrer igual no Brasil. É verão tenso. E não é que tem brisa. Ai, bateu uma brisa. Não tem. É um calor desgraçado. E eu cheguei... também. Cheguei com fome. Eu com fome, eu já sou o satanás, né? Cheguei com fome, um calor. E aí a gente, enfim, não queria gastar muito. Falou, não, vamos de metrô, né? Vamos sair do aeroporto, vamos de metrô lá pro Airbnb que a gente tinha pego. E aí a gente entrou no metrô, o metrô parou e um calor, porque assim, você está debaixo da terra, não tem ar-condicionado no metrô de Paris. Então você fica à própria sorte. Você vai se abanando, vai se enxugando. E assim, olha, foi realmente bem estressante. Chegamos no Airbnb, eram 3 lances de escada para subir com mala. Eu com uma mala de 23 quilos, uma mochila com 10 quilos, porque a gente que viaja low cost, né, baixo custo, a gente enfia tudo na mochila e tudo na mala para caber. E a gente já estava já no fim de viagem também. Então, assim, não tinha espaço para mais nada. E aí, subindo os lances de escada com mala, com mochila, e um calor, assim, que era normal. Dessa eu ainda digo para Camila, fora o peso da mala, ainda tem o meu peso corporal para eu carregar. Tem esse também. Eu não quis falar, mas eu também. Assim, já tenho o meu próprio peso que já carrego, que é muito. Então, além disso, uma mochila de 10 e uma mala de 23. Que doideira, hein? Mas enfim, né? São desses perrengues de viagem que é aquela velha historinha, né? Se chorei ou se sorri, o importante, né? É que eu vivi, né? E tem história para contar. Ô, Cláudio, me diz uma coisa. Você está programando já a sua próxima viagem?
Já tá já agendado. Amigos que moram na Irlanda e eu tô, enfim, já um deles 4 anos, o outro 5 anos que eu não vejo, né? Que moravam lá em São Paulo também. Então, assim, eu já estava devendo essa viagem para eles, consegui comprar com milhas do cartão. Então, também estou indo para a Irlanda agora no final do ano. Vou passar o fim do ano lá. Que massa. Que arretado isso, né? Agora me diz uma coisa. Nessa muvuca toda, né? Das viagens, do trabalho, né? Cidade diferente, como é que ainda surge tempo para você gravar o podcast? O podcast faz um tempinho que eu não gravo, a verdade é essa, né? Não é uma coisa né, que já tem um cronograma. O que eu faço normalmente com o podcast eu faço uma temporada, né? Então eu faço 10 episódios, a primeira temporada tem 10, aí tem uma temporada de férias, que eu fiz 5 episódios separados, e aí a segunda temporada que tem 9 episódios, porque o 10º eu nunca gravei. Então eu faço. Então, normalmente eu faço por temporada. Então eu já faço o quê? Eu já deixo determinado ali entre 1 a 2 semanas para fazer as gravações com o pessoal, que eu dependo das outras pessoas, né? Uhum. E aí depois 1 ou 2 semanas para eu editar. Só que aí o que eu faço? Normalmente eu edito os 3 primeiros, aí eu já lanço o primeiro, porque aí é um por semana. Então no tempo que os outros estão sendo lançados, eu já estou editando o restante. Entendi. E me diz uma coisa, nessa parte de viagens aí, né, que você está já se planejando, né, em Irlanda daqui a pouquinho você já está indo, porque final de ano é daqui a pouco, né? Falta 20 dias, né? 20 e poucos dias. Já está batendo aí na porta. Me diz uma coisa, quando é que você vem aqui pelo Brasil, então? Eita, boa pergunta, né? Porque a gente... Já tem alguém aqui dizendo, ó, deixa eu voltar aqui, dizendo, quando vier Natal, quando vier Natal, venha nos visitar, ó. Foi minha tia Hildete, inclusive faz muito tempo que eu não a vejo. Preciso vê-la mesmo. Tá vendo? O pessoal tá cobrando aqui, né? E aí, quando é que chegar? A gente foi em abril, eu e Milton, a gente foi em abril para fazer a renovação do visto, aquela coisa toda, aquele protocolo todo de imigração. E ficamos 2 semanas, mas foi uma correria assim absurda, porque a gente ficou, eu fiquei, né, 1 semana em São Paulo e 1 semana em Natal, né? Porque imagina, se eu for para o Brasil, eu não for em Natal, morte decretada, né? Então eu fiquei 1 semana em Natal e 1 semana em São Paulo, porque também tem meus amigos, a família de Milton lá, que são minha família também. Milton brasileiro. Milton brasileiro, meu marido. E você se casou aqui no Brasil ou aí? A gente se casou no Brasil, né? Porque para ele vir, a gente já tinha que estar casado, enfim, por questões de documentação e tudo. Entendi. Então, assim, como a gente foi agora em abril, né? Agora, já faz mais de 6 meses, mas a gente foi em abril. Então, assim, a previsão é que a gente vá, talvez, no próximo ano, mas acho que talvez mais por fim do ano. Então, talvez final do próximo ano, mais um aninho aí. Ô, Cláudio, e me diz uma coisa, como é que é essa questão do visto, né, para você? Teve alguma situação, porque tem alguns países que é super fácil, né, não tem nenhum problema, mas outros têm essa questão do visto, né, passou já alguma situação sobre isso? Não, assim, situação... Não, assim, é estressante, já vou logo dizendo, no geral, né? Essa questão de você imigrar, ou de você estar com um visto aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, sempre tem um estressezinho, porque é burocrático, é bastante documentação que você tem que mandar para comprovar isso e aquilo. Então, assim, eu vim com um visto de trabalho, que em teoria é um visto muito mais tranquilo, né? Porque a empresa está se responsabilizando por mim. Mas mesmo assim, tem muita coisa que a gente precisa comprovar, e aí manda documento, e aí faz cópia de não sei do que, e traduz diploma, traduz não sei o que. Então tem todo um processo que envolve a parte do visto, que eu acho que é a parte mais chata. Toda vez que a gente viaja para fora do país e que a gente retorna, passa pela imigração, tem aquela porrada de perguntas que a gente tem que responder. Então, assim, tem vários tipos de vistos diferentes, né? Então, tem gente que vem para os Estados Unidos, por exemplo, para estudar, e aí é um outro tipo de visto. Tem gente que vem com visto de interesse nacional,
né? Se você tem uma profissão que o país ele está precisando, vamos dizer assim, então tem um outro visto. Tem gente que vem como esposo ou esposa, então é outra categoria também. Então, assim, são vários tipos de visto. E, pelo menos falando de Estados Unidos, sempre vai dar um trabalhinho. Isso é garantido. Não tem como ser diferente, né? Sim. A gente está falando de viajar para fora, para outros países. Mas estando nos Estados Unidos, quais as cidades, né? Porque a gente aqui consome muito a cultura americana, né? Uhum. Então, falar de Califórnia, falar de Los Angeles, falar de São Francisco, né? Para a gente soa muito familiar. Sim. Quais essas cidades, né, que você via tanto nos filmes, os cantores, a origem deles, os cantores americanos, que você já foi e que foi massa isso? Pô, já tive em Las Vegas, por exemplo. Uhum. Olha, eu vou começar da que eu fiquei mais, vamos dizer assim, abestalhado, como a gente fala, né? Para as outras. Nova York, sem dúvida, é um lugar que você pisa e a primeira sensação é justamente essa que você falou. Eu já vi esse lugar. Eu já vi esse lugar em algum canto. Tudo que você vê em Nova York, porque muito filme, muita série, muita coisa se passa em Nova York. Então a gente meio que está acostumado. Muito, né? É capaz da gente saber chegar na Quinta Avenida. Né? Exato, a gente fica muito acostumado, como você falou. É uma coisa que está muito na nossa cabeça, assim, no nosso inconsciente, essa coisa as ruas. A gente vai para Nova York e sabe o nome das ruas. A gente sabe o nome das igrejas. Eu falo, gente, St. Patrick's, não sei o quê. Eu falei, nossa, pode crer, eu tô sabendo, eu sei qual é essa igreja. Então, assim, Nova York é o tipo de lugar que você vai e que você tem essa sensação sempre. De que você, eu já vi isso. Eu já vi isso em alguma série. Nossa, esse homem parece com aquele homem daquela série. Então tem muito essa sensação. Las Vegas é a mesma coisa. Você vai passando pelos hotéis e você fica, nossa, verdade, eu já vi isso no filme. Nossa, já vi, sei lá. Camila colocou aqui, ó, Sex and the City. Sex and the City, total. Total. Quando eu fui a primeira vez para Nova York, que foi a trabalho, eu, inclusive, fiz um roteiro inspirado em Sex and the City. Eu também tenho essa coisa, eu viajo muito inspirado na cultura pop. Então, eu fui na biblioteca pública lá de Nova York por causa do casamento da Carrie, que é no primeiro filme do Sex and the City. Então... Ela tá falando aqui que botou, eu adorei a foto, né, que você tirou em relação a... Eu sempre faço inspirado em alguma coisa que eu já vi. Então, acho que Nova York tem isso. E Las Vegas também. Las Vegas é o tipo de lugar que você fica... a palavra que eu usei é essa mesmo. Você fica meio abestalhado, assim, sabe? Porque é tudo muito grande, aqueles telões enormes. Que é uma coisa que a gente, principalmente, eu venho de Natal, não estou acostumado a estar numa rua com um monte de telão, de cima a baixo. Então, é um lugar que você fica muito impressionado e também com essa mesma sensação. Eu que sou fã de, como eu falei, de cultura pop, fui no Hotel Bellagio, onde já vi, por exemplo, Britney Spears se apresentando na frente. Eu falava, meu Deus, olha, a Britney fez um vídeo aqui e tal. Então, sempre tem essa coisa que você já viu, você já tem essa sensação de que viu em algum canto. Me diz uma coisa, aqui, para quem é fã desses artistas americanos, quando um artista desse vem para cá, meu Deus, é um acontecimento. Um alvoroço. Né? A gente teve um show agora que foi da Taylor, né, aqui no Brasil, que foi em São Paulo e no Rio de Janeiro. E, enfim, foi uma loucura, aconteceu mil coisas, a gente não vai adentrar esse assunto, né? Mas a gente quer fazer esse recorte, né, de quão louco é para um fã ir ver um artista, né? Pode ser em qualquer lugar aqui do país, mas vai porque é mais fácil do que ir para Nova York, né? Para os Estados Unidos. Quais os artistas que você é fã e que você pode ir para o show? Olha, eu acho que dos que eu sou muito fã, eu acho que tem poucos que eu ainda não fui num show. Eu sou, como a Camila tá falando aí, eu sou bem rato de show. Principalmente depois que eu vim morar aqui nos Estados Unidos, assim, tá? E depois da pandemia, eu fiz também esse compromisso comigo. Eu falei, o show que tiver em Chicago, eu vou estar enfiado no show. Então, assim, esse ano, por exemplo, eu fui no show da Beyoncé, fui no show da Taylor, que eram shows que eu queria muito ir. Fui no show dos Backstreet Boys também, né, que eu adoro. Mas, por exemplo, eu nunca fui no show da Britney Spears nem da Christina Aguilera, que eu quero muito. Então, a Cristina tá fazendo show em Las Vegas agora no final do ano. Mas o preço não dá.
Então vai ficar para outra oportunidade. Esperar um pouquinho, né, Cristina? Vai esperar um pouquinho a Cristina. Ô, Cláudio, e a estrutura dos shows, dos eventos, né? A gente sabe que, assim, show no Brasil ainda precisa melhorar um pouco, né? Nessa questão da infraestrutura, de equipamentos e tal. Bom, o cara que é acostumado com um show desse, que a gente tá aqui e a gente diz, caramba, que show massa, foi arretado, foi top. O cara que tá acostumado com isso, chega nos Estados Unidos, qual é o impacto de ver um show aí? Então, o impacto bom, eu vou dizer o impacto bom e o impacto ruim. Tem O ruim? impacto tem, opa! Ó, o impacto bom você chega aqui no estádio, mesmo que seja na pista premium, de 5 horas antes. Para mim, se você travou, voltou? Voltou. Mas eu Ah, consegui pronto. entender. Você vai para a pista premium e você tá com um lugar marcado, foi isso? Isso, então sempre você vai ter um lugar marcado. Então no Brasil tem essa diferença, que geralmente a pista premium você tem que chegar horas antes para tentar pegar ali um lugar bom. Agora, o impacto ruim é que, assim, gente, não tem show como no Brasil, em termos de animação, gritaria, empolgação. O público brasileiro é muito mais empolgado, assim. Eu acho que também tem a questão de, sei lá, a Taylor se apresenta aqui com muito mais frequência do que no Brasil, por exemplo. Então, quando vai para o Brasil, é um acontecimento. Então, o pessoal vai para o show, assim, com muita vontade, assim, sabe? De gritar e de aproveitar. O brasileiro tem o próprio jeito de aproveitar a festa também, né? Então, então Né? essa canalhação do brasileiro só tem no Brasil, não adianta. Então, assim, tem essa parte também, assim. Tem até vídeos aqui rolaram agora na internet da turnê do RBD, né, dos Rebeldes, justamente mostrando, assim, o show do Rebelde nos Estados Unidos e o show do Rebelde no Brasil. Assim, o público brasileiro é muito apaixonado, né? A gente é muito, tudo é muito. Então tem essa diferença, assim, da animação. Claro que, assim, o povo é super animado também, mas é diferente. Diga a ele que eu lembro Camila tá dessas falando aqui. baladas. A gente era super empolgado. Camila tá dizendo aqui, eu lembro das baladas que ia com ele, que a gente era super empolgado. Filho, a balada também do Brasil e a balada daqui é diferente, né? Também tem isso. O pessoal que vem para os Estados Unidos já sabe, a maioria das baladas aqui fecha cedo, né? 2, 3 horas da manhã. Nossa. É difícil você ir com uma balada aqui que você vê o povo se beijando, diferente do Brasil. E que apelido era esse que você deu para minha esposa de Paquita? Porque a Camila é a cheerleader ali, né? Tá sempre saltitando. Ela tá aqui atrás, é porque a danada é tímida, rapaz, para as câmeras. Aí tá aqui atrás, rindo, mangando aqui. Cláudio, poxa, que pena. Nesse nosso bate-papo aqui já se vai 1 hora. Pois é, passa rápido. A Raíssa tá colocando aqui, ó, povo morgado. Não é. Eu já fiquei imaginando, sabe o quê? Num show desse, as pessoas assim, nossa, que bom, que bom. E a pessoa Às lá... vezes o povo fica só assim, ó. A música lá torando e o povo só assim. Que bom, o povo pula, grita. Sem energia vital, esse povo. Não sei se é porque já tá acostumado a ver muito, sabe? Quando você, tipo assim, sabe aquele quando você vai a 10ª vez, já vi essa pessoa já outras 10 vezes. Tipo eu, quando eu vou para o show, eu sou super fã aqui da Ana Carolina, né? Então, quando eu vou para o show da Ana Carolina, eu faço questão de ficar ali colada no palco, né? Ali, enfim, bem ali no gargarejo mesmo. E aí Sim. todo mundo tá lá assim, né? Aquela loucura toda. Eu fico num mix de emoção tão grande que eu fico assim. Aí Camila faz, reage. Hipnotizada, fica hipnotizada. Hipnotizada, eu não consigo nem falar direito. Tá bom, eu tô curtindo. Né? Mas eu acho que. Pois comigo é gritaria, nossa. Tanto que normalmente quando eu gravo vídeo, que eu vou em show e eu gravo vídeo para os stories, alguma coisa, sempre vai ter gritaria minha no meio. Eu já falo pro povo, ó, vai ter eu gritando e é isso aí. É o que tem para hoje.
Sim. Se quiser acompanhar os vídeos dos meus stories, é com gritaria. Vamos marcar então depois um papo desse para fazermos a quatro mãos aqui, né? Junto com Fechou. a Camila, vou convencê-la aqui, tentar convencê-la para que a gente faça aí um bate-papo rasgando o verbo. Vai ser um papo de quinta para lá de Marrakech. Ótimo, adorei. Vamos fazer sim. Cláudio, eu só tenho a te agradecer, né, por essa disponibilidade de estar aqui com a gente, de estar Obrigado a trazendo você. um pouco, né, da tua experiência, um pouco compartilhando nessa vivência, porque são tantas coisas bacanas que você trouxe aqui, que a gente conversou de uma forma bem divertida, né, bem leve, que realmente com certeza vai ajudar outras pessoas. Esse material vai ficar gravado, vai estar à disposição aqui. Tem muita gente que vai assistindo depois, né? E é engraçado que depois vai chegando comentários. França, você falou isso, 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 se não o convidado falou isso, isso, eu acho isso. Poxa, comenta lá, né? Mas às vezes a pessoa não tem essa facilidade de saber mexer com as tecnologias. Mas eu só sou gratidão nesse momento. Matamos um pouquinho aqui a saudade, né? Mesmo que seja por Pois é, também. Mas em breve a gente se vê. Né? Em breve a gente Fechou. vai dar para se ver. Espero que seja em Chicago, que eu também quero conhecer aí a cidade. Venham mesmo, venham mesmo. Eu já tenho um amigo aí, então eu já vou economizar com o hotel. É isso, eu falo, gente, vão para lugar onde vocês têm amigo para vocês economizarem hospedagem. É o que eu tô falando. Já pega essa cauda desse cometa. A pessoa é a gente de viagem falando isso só no papo de quinta. Mas aproveitando, obrigado você pelo convite, obrigado a todo mundo que entrou aí na live, para todo mundo que vai assistir depois também. Só entrar aí, manda uma DM para mim, me manda mensagem que a gente vai se falando. Isso, e vai seguir lá no podcast, né? Como é o nome do podcast? Deixa já o nome aqui por último. Quero para viagem. Só procurar em qualquer plataforma de áudio, quero para viagem, que vai estar lá. Quero para viagem e também lá o @ do Cláudio Júnior. Cláudio Júnior, viu? Cláudio Júnior, com CR. A propaganda, Milton tá botando aqui a propaganda de Chicago, que é massa. É isso mesmo. Pois é. Venham para Chicago, venham para Chicago. Não subestimem Chicago, porque normalmente o brasileiro pensa em ir para Nova York, para Las Vegas, e nunca pensa em Chicago. Venham para Chicago, vocês não vão se arrepender, não. Tá joia, Cláudio. Um beijão para você, um abraço lá pro Milton. Em breve a gente se vê. Beleza, manda um beijo para Camila também, para você. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.